A gente já conta para você que o vice-presidente Geraldo Alckmin se reuniu com Morweiser, que é CEO da Playtech, empresa do setor de jogos de azar. Esse encontro foi intermediado por Felipe Carreiras, relator do projeto de lei que regulamenta os jogos de azar. De acordo com ele, Alckmin acenou positivamente para que o governo desse andamento a esse projeto. E sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com os deputados Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, e José Medeiros, do PL do Mato Grosso. Uma excelente tarde para vocês, deputados. Muito obrigada pela disponibilidade e por estar com a gente aqui na CNN. A satisfação está aqui. Uma boa tarde. Boa tarde, meu colega Gilson. Maravilha. Obrigado pelo convite. É um prazer. Eu vou começar, vou trocando. Primeiro um começa respondendo, depois o outro responde, ok? Vamos começar então pelo deputado José Medeiros. Deputado, jogos de azar, na sua avaliação, devem ou não ser liberados no Brasil? Então, é uma situação bem complexa, né? Veja só, nós temos um Estado que ele é bastante eficiente na cobrança de impostos. E o restante dos outros serviços prestados à população, o nosso Estado ele tem se mostrado muito ineficiente. Ele tem se mostrado também muito interventor, mas ao mesmo tempo que eu sou contra essa intervenção do Estado na vida do cidadão, eu sou a favor que continue os jogos de azar sendo proibido, porque eu entendo que nosso sistema ele não suporta, vamos dizer, mais essa atividade, porque é um caos total o Estado brasileiro quando se trata de fiscalização, de controle, e esse é um tema extremamente sensível que tem impacto na vida do cidadão de forma muito incisiva, e eu temo que tenhamos que agir preventivamente. Deputado Gilson, na sua avaliação agora, jogos de azar devem ou não ser liberados no Brasil? Na verdade, eles já são liberados. Se a preocupação do deputado José Medeiros fosse correta, então não deveria haver no Brasil. Hoje, quem tem o monopólio dos jogos de azar é o governo, é o Estado através da Loteria Federal. Somente a lotérica vinculada à Caixa Econômica pode praticar jogos de azar. O idoso, ele precisa ir para a Argentina para jogar o bingo dele. E, na verdade, jamais a lei proíbe, hoje ela é efetiva, como bem disse o deputado José Medeiros. Ninguém que quer jogar, mesmo que não seja na lotérica, tem dificuldade. Vai jogar jogo de bingo, do bicho, vai jogar um bingo irregular. O Estado é ineficaz para fazer esse tipo de controle. E essa intervenção, que eu também critico, ela é muito ruim no Brasil. Qualquer país no mundo civilizado, liberal, capitalista, tem muito mais cassino e bingo do que países mais fechados. Eu quero que me diga um país capitalista liberal que não tenha bingo. Os Estados Unidos tem mais de 2.000, a Espanha mais de 300, o Reino Unido mais de 300, o Canadá mais de 200, a Austrália mais de 200. Agora vai lá ver quanto é que tem Cuba, Coreia do Norte, a China. Você limitar o jogo somente para as pessoas que têm condições de ir para Las Vegas ou para a Argentina, fazer com que esses idosos façam esse deslocamento, levando todo esse recurso financeiro para lá, os empregos para lá, realmente não tem nenhuma sanidade. Se você não confia que está assistindo no Estado, não deixe que os jogos fiquem com o monopólio dele, e sim libere quanto mais pessoas possíveis voluntariamente, se quiserem praticarem. Agora, deputado Gilson, começo por você. Falando um pouco até sobre a questão da saúde, como o governo deveria lidar, então, levando em conta uma possível aprovação desse projeto e a ampliação do leque dos jogos de azar, como o governo deve lidar com os viciados nesses jogos? Essa pergunta é excelente porque os políticos, eles não podem definir o que é bom e o que é ruim para sair dos outros. Fosse assim, o cigarro não seria liberado, a bebida alcoólica não seria liberada, os esportes radicais não seriam liberados, você precisaria obrigatoriamente usar só tênis com amortecedor. Enfim, você precisa saber o que vai fazer melhor da sua vida. Ideias boas, elas não precisam ser forçadas, elas não precisam ser obrigatoriamente
através de um político, falar o que você precisa fazer para a sua vida. Eu, por exemplo, tenho um problema grave, crônico nas minhas costas e corro um grande risco se eu levanto peso, mas eu não deixo de pegar o meu filho no colo por causa disso. Eu assumo o risco, eu quero correr esse risco. Um político não pode dizer o que eu devo, o que eu não devo fazer. Qualquer pessoa que vá num bingo ou num cassino, eu vou orientá-lo a não fazer isso, a cuidar, mas agora eu, enquanto político, eu não posso obrigar ele a fazer isso. O Estado, ele é incapaz, mesmo que ele quisesse que não o fizesse, de controlar a vida das pessoas. Como eu bem disse, ele pode, se quiser, jogar na irregularidade. Hoje, os jogos de azar é monopólio do Estado. Você que quer fazer o jogo de forma legal fora do Estado, você está proibido, o que é uma grande loucura. Você veja só o benefício que o Brasil perde. Só o município de Las Vegas faturou com turismo 80 bilhões de dólares, 400 bilhões de reais. É o dobro do que o Brasil inteiro faturou com turismo no mesmo período. E o que seria possível comprar com todo esse valor? Quantos empregos, quanto a saúde, quanto a educação, em contrapartida com essa prestação de serviço, seria possível? Eu entendo o Zé Medeiros, ele quer o melhor para as pessoas, mas o objetivo ele não vai ser encontrado ou alcançado com a proibição. Fosse assim, nós não teríamos viciados no Brasil, nós não teríamos tanto problema com inclusive suicídios através dos jogos do Brasil, porque a legislação hoje é proibitiva, é proibido, mas óbvio que não funciona. A melhor forma é regulamentar, aproveitar de forma turística, gerar emprego, fazer com que as pessoas que queiram facilidade cheguem lá ao seu destino. Enfim, com certeza essa lei ela tem vários problemas, ela limita, por exemplo, para o Estado, a depender da população, por exemplo, Rio de Janeiro e Minas Gerais teriam 2, somente São Paulo teriam 3. Então, a gente teria no máximo 31 cassinos no Brasil, muito longe dos 2.000 dos Estados Unidos. Mas ela avança para mais liberdade para as pessoas e, por isso, a gente faz força e entende que ela é positiva mesmo assim. Perfeito. Deputado José Medeiros, repasso a pergunta ao senhor. Como o governo deve lidar, então, com os viciados, em jogos de azar e com essa questão da saúde? Essa é uma das minhas preocupações e o que me faz não olhar com bons olhos a liberação disso, porque, veja só, nós temos uma rede de atuação em relação à saúde mental muito capenga. Aliás, quando a gente fala sobre violência doméstica, violência no âmbito familiar, ela tem a causa disso, geralmente, o pano de fundo está na saúde mental. Quando nós vamos ter vamos dizer assim, mais um gatilho, mais um fator desencadeante, e aí a minha preocupação é que, assim, o deputado Gilson colocou muito bem os números, essa questão, me parece, sim, ser a gente já imagina Las Vegas, aquela coisa, aquele glamour todo. Mas essas pessoas que saem do Brasil e vão jogar no Punta del Este, enfim, qualquer outro lugar, elas têm como se manter e, inclusive, cuidar da sua saúde, né? Agora, eu tenho uma preocupação muito forte, e aí passa um pouco pela essa questão, não é querer tutelar as pessoas, mas nós criamos esse monstro chamado Estado, era para cuidar só da segurança, depois passou a cuidar de tudo, e depois surgiu essa ideia de prevenir. Então, eu penso o seguinte, tem certos casos que eu sou a favor da prevenção. Por exemplo, muita gente diz, olha, se eu não quero usar capacete, o problema é meu. Em termos, porque em determinado momento o Estado faz uma prevenção do indivíduo, protegendo o indivíduo, que acaba tendo reflexo na proteção de toda a sociedade. Porque o cara, eu não uso capacete, aí eu me banguelo lá, caio, bato a cabeça no meio-fio, quando eu chego no hospital, eu entro na frente de 100 pessoas que estão lá, graves também, mas que não estão com traumatismo craniano. Quer dizer, a minha vontade individual acabou tendo um impacto muito forte sobre a sociedade. Então, a minha preocupação é que essas empresas que vão entrar, a gente sabe que nós não vamos ter
aí um controle para proteção nenhuma dos mais vulneráveis. E aí, respondendo objetivamente a pergunta, o Estado que já não atende o básico na questão da sanidade das pessoas, da saúde mental, como fará com essa horda de viciados, como fará com também a parte do crime que a gente sabe que vai entrar pesado, que hoje, em boa parte do Brasil, está dominado o sistema, e aí a gente sabe como ficarão os nossos esportes. Uma pequena amostra dos jogos de azar, essas apostas que estão aí eu concordo com o deputado Gilson, os jogos do azar estão por toda parte, mas só uma pequena amostra, uma degustação. Olha o que está acontecendo no futebol e no mundo inteiro nos esportes. Acaba que também pode ter um impacto muito negativo no futebol, no basquete, em todos os esportes, que aí passa essa coisa desenfreada. Então, sim, eu tenho muita reserva em relação a isso, e embora eu compactue com boa parte das ideias do meu colega Gilson em relação à não intervenção do Estado, eu penso que, nesse caso, eu abriria exceção, porque eu penso que está muito próximo da questão das drogas também, que muita gente diz, está me desejando, o cara quer, é problema dele, mas eu fico muito incomodado quando minha individualidade acaba tendo um impacto muito forte vamos dizer assim, na prestação de serviço do Estado para os outros também. Eu ocupar um lugar que não precisaria ocupar na rede hospitalar devido à minha vontade, vamos dizer assim. Perfeito. Deputados Gilson Marques, do Novo, e José Medeiros, do PL, muito obrigada pela disponibilidade de vocês, por estarem com a gente aqui nessa tarde de domingo na CNN.